compatível, né, com a vida. A gente precisa do fígado para sobreviver. Já chegaram à conclusão de que a gente viveria com apenas 30% do fígado, então 70% deles ali seria como se fosse uma reserva, né, para o funcionamento dele, mas a gente, não é difícil você quantificar do fígado inteiro o quanto é 30%. Parece um negócio besta, né, mas se você tem um todo, você consegue saber quanto é 30%. Beleza, eu separo 30, tiro 70, mas será que esses 30 são 100% funcionantes? Na maioria das vezes não é, né? Então tem que tomar muito cuidado nas hepatectomias. Quando a gente vai fazer, a gente tenta mensurar, porque senão o paciente ele vai evoluir para uma insuficiência hepática, e se ele evoluir para uma insuficiência hepática, só o transplante para salvar a vida do paciente, senão ele vai morrer. Um fez transplante hepático esse tempo atrás, ele foi Faustão, né? Fez mais um transplante. Nossa, cara, não tem mais nada dele, né? Já mudou, já trocou o coração, agora o fígado. Ele fez no rim também, eu acho. Ele fez no rim também. Eu acho que ele fez rim e fígado junto. Bem complicado. Bem complicado. Então, o paciente que assim, ele fica muito debilitado, deve tomar um monte de medicação para evitar rejeição e tal. Tá? Mas vamos lá. Então, o fígado ele é uma glândula digestória maciça, é um órgão metabólico fundamental para a homeostase do corpo. Tá? É a maior glândula do nosso corpo. Verdade. O bom é que vocês nem copiam mais aula, né? Vocês são da geração. Nada tem de copiar, eu já tentei fazer. É só abrir e fechar o olho e você já gravou isso aí. E a memória fotográfica, vocês não têm, não? Vai revelar, sai tudo em branco, né? Aquela memória fotográfica, quando você vai revelar o filme, sai tudo em branco, né? Tá? É a maior glândula do nosso corpo, né? A sua secreção exócrina é a bile, tá? Lembrando que existem funções, né? Exócrina, endócrina. Vocês lembram do pâncreas? O pâncreas tem duas funções, exócrina e endócrina. Endócrina é a produção de insulina e glucagon, exócrina é a produção de lipase e amilase. E a função exócrina do fígado é a produção de bile. Alguém sabe qual é a função da bile? Quebrar gordura. Quebrar gordura. Tá? A função dele é quebrar gordura. Né? Ele localiza-se no quadrante direito e esquerdo, superior e inferior ao diafragma. Ele armazena ferro, glicogênio, vitamina A, D, E, K, B12. Ele é o principal reservatório de tudo que a gente precisa ter de reserva no nosso corpo, fica armazenado no fígado. Tá? Então, fica armazenado. Uma das principais elementos que ficam armazenados no nosso fígado é principalmente o glicogênio. Glicogênio e ferro. São os dois principais. Porque a gente precisa do ferro para a formação da hemoglobina, que é a célula que transporta o oxigênio, e a gente precisa de uma reserva de energia do nosso corpo para qualquer tipo de estresse ou trauma. Por exemplo, eu sofri um acidente de carro, um capotamento, um acidente, qualquer coisa que seja, você vai, através das fibras aferentes, vai acionar o seu sistema nervoso. Seu sistema nervoso vai acionar o sistema hipófise e hipotálamo, vai liberar cortisol, e o cortisol vai liberar um monte de célula preparando o teu organismo, ou para cicatrização, ou para reparação, ou para uma fuga. Ele vai preparar seu corpo para te defender. E aí ele vai atrás de fontes de energia. Tá? O nosso corpo ele precisa de mais fontes de energia quando acontece um estresse com a gente. Né? E uma das principais fontes de energia que ele vai buscar primeiro é o glicogênio hepático. Aí depois ele vai atrás da gordura, aí depois ele vai atrás do músculo, e aí ele vai captando energia e deixando disponível, mais energia disponível para o nosso organismo para você reagir àquele estresse. Estresse pode ser qualquer coisa. Um jejum prolongado é um estresse, uma facada, um tiro é um estresse, um susto é um estresse. Né? Tá? Ele vai interferir no metabolismo, principalmente dos carboidratos, principalmente dos lipídios e proteínas. Ele participa do mecanismo de coagulação do sangue, tá? Da hematopoiese fetal, da fagocitose. Então, o nosso fígado, vocês têm, agora que a gente falar do sistema venoso, que eu já falei isso para vocês, mas a gente vai rever o sistema venoso e vai entender como é que funciona o mecanismo fisiopatológico. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho dele. Falar um pouquinho da anatomia da superfície, né? Ele é coberto pela caixa torácica e pelo diafragma, né? E sobre o diafragma, também tem o diafragma, tem o fígado. A maior parte do nosso fígado ele é recoberto pelo gradil costal,
justamente por adipocostal, que ele está protegendo o nosso fígado. Ele protege o fígado, protege o vaso, protege os rins, né? Ou parte dele. Né? Quando vocês forem aprenderem lá na semiologia sobre exame físico, uma das coisas que a gente faz na região abdominal, além da palpação, além da ausculta, a gente faz a percussão. Tá? Quando a gente faz a percussão, o nosso abdômen tem o intestino, dentro do intestino tem ar, então é para ser mais timpânico. É como se você estivesse percutindo um tambor. Tum, 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 tum. E a hora que eu vou percutir em cima da loja hepática, eu vou ter uma percussão maciça, porque é um órgão maciço. Tá? Então a percussão, né, da parte inferior direita do tórax vai revelar uma maciez. E isso é normal, isso é fisiológico, você está percutindo em cima do fígado. Tá? E aí uma das coisas que a gente consegue até fazer através da percussão é o que a gente chama de hepatimetria. Se o fígado estiver muito aumentado de tamanho, você vai percutindo, percutindo, maciço, 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 maciço. Né? O fígado está aumentado de tamanho, além de você ver na palpação, porque teoricamente, se você pegar um adulto, quando você palpa aqui, ele é para ficar no máximo aqui no rebordo costal, um pouquinho abaixo do rebordo costal. E tem paciente que desenvolve algumas patologias que vão cursar com hepatomegalia, e aí o fígado aumenta de tamanho. Tá? Hepatites, por exemplo, cirrose, doenças autoimunes, hepatite medicamentosa, tem diversas patologias que podem causar uma hepatomegalia. Tá? Até problemas cardíacos podem repercutir no fígado, por exemplo, causando uma hepatomegalia. Tá? Que a gente vai ver também. Na infância e na adolescência, eles têm que ser ligeiramente além do rebordo costal, né? Que normalmente não ocorre no adulto. Então, na criança é mais comum, pela desproporcionalidade, o fígado é grande, a criança é pequenininha, ultrapassa mais o rebordo costal. Não é que ela tem uma hepatomegalia, não. É só desproporcional. A hora que ela crescer, vai se proporcionalizar de novo. Né? Nos longilíneos, né? São as pessoas mais altas, mais compridas, né? À direita do plano mediano. Nos brevilíneos, ele vai ultrapassar o plano médio em direção à esquerda. Quando a gente vai realizar, por exemplo, um diagnóstico e precisa fazer uma biópsia hepática, muitas vezes a gente precisa fazer uma biópsia transtorácica, que ela pode ser feita aqui entre o 7º e o 8º e o 9º espaço intercostal, entre as linhas axilares anteriores e médias. Vocês lembram da divisão aqui? Linha axilar anterior, linha axilar média, linha axilar posterior. Se você funcionar entre anterior e média, né, com o paciente não tendo a respiração total em expiração, você consegue fazer uma biópsia hepática mais tranquila, com menor risco para o paciente. Tá? O fígado ele tem duas faces, né, que é a face diafragmática, que é que entra em contato com o diafragma, e a face visceral, que é onde ele vai largar essas impressões aqui. Ó. Pode ver que o fígado tem algumas marcas, porque ele fica em íntimo contato com alguns órgãos. E tinha uma dessas questões na prova aí, né? Quais eram os órgãos que o nosso fígado se relaciona. Uma delas é a face diafragmática, né? Que é quando você abre o paciente, você dá de cara com a borda diafragmática, né? Ela é separada do diafragma pelo recesso subfrênico. Esse recesso é separado em direito e esquerdo pelo ligamento falciforme. Então você tem o ligamento falciforme que separa o fígado no lobo direito, lobo esquerdo. São 4 segmentos no lobo direito, 4 no esquerdo. Tá? São 8 segmentos. Vocês vão ver que a gente vai fazer uma subdivisão. E aí tem 4 do lado direito e 4 do lado esquerdo, dividido pelo ligamento falciforme. Ela é recoberta pelo peritônio visceral, exceto na área nua do fígado, que é essa região aqui. Ó, essa região aqui você não tem uma cobertura peritoneal. Tá? E na face visceral, ela é coberta com peritônio, exceto no leito da região da vesícula biliar, tá? E na porta do fígado, né? No sistema portal, onde os vasos e ductos entram e saem do fígado. E essa região aqui, ó, a região pelular, onde você vai ter artéria hepática, veia hepática e ductos biliares, né? Árvore biliar. Tá? Então, quais são as estruturas que a parte visceral vai se relacionar? Ela vai se relacionar com a vesícula biliar, tem o leito da vesícula biliar, vai ter o aumento maior, a área renal e suprarrenal, a área cólica, que é a área do colo, né, o intestino grosso, a área gástrica e a região pilórica, e a área duodenal. Menor ou maior? Menor. Tá?
Então ele vai se relacionar com todas essas estruturas aí. Bom? O fígado ele pode ser dividido em lobos direito e esquerdo, tá? Que estão marcados na superfície diafragmática, principalmente pelo ligamento falciforme, que é esse ligamento que tem aqui, ó, tá? Esse é o ligamento falciforme. E na superfície visceral pela fissura do ligamento venoso, que é essa região aqui, ó, tá? Posteriormente, né? E pela fissura do ligamento venoso posteriormente e pela fissura do ligamento redondo anteriormente, tá? Aí tem uma imagem aqui só sobre os ligamentos que eu falei aqui, para vocês entenderem. Então você vai ter o diafragma, né, rebatido para cima aqui. Aí você vai ter o ligamento falciforme, que divide em lobo direito e lobo esquerdo. O lobo direito ele é ligeiramente maior que o esquerdo. Você vai ter o ligamento triangular esquerdo, que ele vai ligar o fígado, a ponta do fígado, ao diafragma. Você tem o ligamento coronário, né, que também vai ligar o fígado ao diafragma. Então ele é, assim, ele tem uma relação muito íntima com o diafragma, o fígado, tá? Deixa eu ver o que mais. Tem o ligamento redondo, que é uma continuação aqui, só que na região posterior do ligamento falciforme. A vesícula biliar, para a gente acessar a vesícula biliar, a gente tem que rebater o fígado para cima, a gente tem que levantar. Isso aqui, quando a gente abre a barriga do paciente, é isso aqui que a gente enxerga. Aí você levanta o fígado aqui, você vai de cara com a vesícula biliar. Você levanta um pouco mais aqui, bem aqui vai estar o hilo hepático. Tá? O hilo hepático é onde você vai ter veia porta, artéria hepática, todo o sistema de entrada e saída do fígado fica bem na região perular. A gente vai ver mais pra frente. Tá? O lobo hepático, é interessante a gente entender um pouquinho da histologia do fígado, né? Tá? O que é o tecido hepático. Isso eu falo outro dia para você ter uma ideia. Eu falo isso em todas as minhas aulas. E na sexta-feira à tarde eu estava dando aula para os alunos do internato lá da Uninasal e fiz exatamente a mesma pergunta que eu sempre faço. Se eu quero saber como é que o fígado está funcionando, quais são os exames que eu peço para saber se o fígado está trabalhando adequadamente? E aí a maioria dos alunos responde, TGO, TGP. Não é TGO, TGP. TGO, TGP, você vai ter alteração da TGO, TGP quando você tiver destruição dos hepatócitos, das células do fígado. Você vai ter uma elevação das transaminases. É por isso que quando você pega uma hepatite, por exemplo, você foi lá no final do ano, foi para a praia, e aí a praia está lotada, aquele mar cheio de cocô, você vai lá dar aquele mergulhão na merda lá, feliz da vida, porque pobre quando vai na praia não quer nem saber, mergulha mesmo, é um nojo. Nossa, eu fui para Santos, ano passado, fui para Santos. Nossa, tava nojento. Minha filha brincando, eu falei, vai lá, filha, isso aí, vai na fé. Vai na fé que Deus protege. E assim, teve uma vez que a minha mãe foi, então não foi dessa vez, mas minha mãe foi para a praia e ela voltou e começou com dor abdominal, febre, icterícia. Eu falei para minha irmã, pode pedir sorologia para hepatite, isso aí é hepatite. Existe uma das hepatites, hepatite A, B, C. A hepatite A é de transmissão fecal oral, é por alimentos contaminados. É muito comum o paciente pegar hepatite A, principalmente nessa época do ano. Tem surtos de hepatite A. Eu falei, isso é batata, pode pedir sorologia para hepatite, que é hepatite A. E dito e feito, pegou. Geralmente ela é autolimitada, benigna, do curso benigno, vai ter dor, febre, desconforto, mais elevação das transaminases, mais o paciente melhora. Suas células de defesa vão lá, te defendem e matam aquilo lá. Mas quando você tem uma elevação das transaminases, TGO e TGP vai lá para cima, nada mais significa do que destruição dessas células aqui, os hepatócitos. Tá? Mas não é porque destruiu os hepatócitos que o fígado não está funcionante. Você pode ter destruição de uma parte das células, não de todo o fígado. E aí, se eu quero saber se o fígado está funcionando direito, eu tenho que pedir o que o fígado produz. E o que o fígado produz? Bilirrubina é uma coisa, é uma das. O que mais? Na realidade, ele não produz bilirrubina, ele conjuga bilirrubina. Tá? Ele faz o processo de conjugação. O que o fígado produz? Vamos
vamos lembrar um pouquinho da anatomia. A gente come, mastiga, 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 cai no estômago. Aí o estômago termina de quebrar, transforma as proteínas em aminoácidos, joga para o intestino delgado. O intestino delgado começa a absorver. Ele começa a absorver e joga para a veia mesentérica superior. A veia mesentérica superior vai juntar com a veia esplênica e vai para o sistema portal e vai jogar todos esses nutrientes para dentro do fígado. Para o meu fígado produzir proteína. As proteínas, principalmente a albumina, a principal proteína que a gente tem no corpo é a albumina, é produzida no fígado. Então, se eu quero saber se o meu fígado está trabalhando adequadamente, eu tenho que pedir proteínas totais e frações. Outra coisa que meu fígado vai produzir, e aqui atrás eu coloquei, ó. Cadê? Aqui, ó. Na participação de coagulação. O fígado, ele é responsável pela produção das células de coagulação do nosso corpo. Então, se eu quero saber se o fígado está trabalhando direito, eu peço proteínas totais e frações, coagulograma, eu posso pedir bilirrubina para saber se ele está conjugando bilirrubina adequadamente. Inclusive, foi até a gente vai ter um caso bem interessante lá no regional. Vou ser bem sincero, eu estava com preguiça, mas esse era um caso bem interessante de se investigar. Porque assim, ó, eu vou falar mais na frente desse caso, tá? Porque senão a gente vai pular etapas aqui, tá? Então, é importante a gente saber isso aqui, ó. O tecido hepático normal, quando ele é seccionado, ele vai apresentar lóbulos, né, do fígado, né? São hexagonais, é isso aqui, ó. É como se fossem unidades independentes. E isso é como se fosse uma defesa do nosso organismo, porque se uma parte do fígado não está funcionando por alguma lesão, todo o resto é independente, as outras unidades vão funcionar normalmente. Então, cada lóbulo vai possuir uma veia central, e a partir dessa veia central vai ter os sinusoides, a placa dos hepatócitos, que irradiam-se em direção ao perímetro irrigatório, extrapolado a partir das tríades portais interlobulares. É como se fossem unidades independentes. Tá? Então, os lóbulos hepáticos clássicos são unidades hexagonais, com uma veia central no meio, né, e tríades portais nos vértices, que vai ter os ramos da veia porta, da artéria hepática e do duto biliar. Tá? Os hepatócitos, as principais células funcionais do fígado organizados em placas. Os sinusoides hepáticos, que são os capilares fenestrados entre as placas dos hepatócitos. As células de Kupffer, né, que são macrófagos residentes nos sinusoides, que ajuda no sistema imune, e aqui a gente tem que ter um sistema imune extremamente eficiente, porque lembra que o que for absorvido no intestino delgado vai ser jogado para a veia mesentérica superior e vai desembocar no fígado. Então ali o fígado ele tem que ter uma barreira de defesa, porque se por algum motivo, algum vírus, bactéria, fungo, qualquer coisa, consegue invadir o intestino delgado e cair na veia mesentérica superior, o primeiro lugar que ele vai dar de cara é no fígado. Então ele tem que ter um sistema imunológico ali bastante ativo, tá? Os canalículos biliares são pequenos ductos formados pelas membranas dos hepatócitos, né, que vão coletar a bile, tá? E o fígado, né, a gente divide, nós principalmente cirurgiões, a gente divide ele em partes funcionais, que é uma segmentação anatomocirúrgica, tá? A gente divide ele em 8 segmentos. 4 do lado esquerdo, 4 do lado direito. Então é bem fácil você gravar. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como se fosse um relógio. Tá? O 1 ele está atrás do 4 aqui, é por isso que a gente não está vendo ele aqui. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nunca mais esqueçam disso. Porque quando vocês pegarem uma tomografia, por exemplo, uma lesão no segmento 8. Você bateu na tua mente e você sabe onde é que está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, o 8 aqui. Então, quando for olhar a tomografia, tá? Você vai dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 para lá, 4 para cá. Começando aqui em cima. 1, 2, começando às 12 horas no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? É importante você ter essa orientação anatômica e a gente utiliza isso muito nas cirurgias, porque nas cirurgias, nas hepatectomias parciais, a gente vai se orientar pelos vasos, pelos ductos, e pode ver que ele é independente. Cada segmento vai ter sua artéria, né? A segmentação ela envolve a veia porta, a artéria hepática, os ductos biliares. Cada segmento desse tem a sua artéria, a sua veia e o seu ducto biliar independente.
Então a segmentação ela envolve as veias hepáticas, né? A segmentação, tá? Então quando a gente vai fazer uma hepatectomia, uma das coisas que a gente pode fazer, dependendo da abordagem que você vai fazer, é ir dissecando o hino hepático, acha uma artéria ou uma veia, e aí você vai seguindo aquilo lá. Ah, eu quero achar o segmento 4, você vai seguindo ela até você encontrar. Liga aqui, segue para lá. Ou você faz uma hepatectomia direita, ou uma hepatectomia esquerda, ou uma hepatectomia segmentar, tá? É importante ter essa orientação anatômica, porque a radiologia também utiliza essa segmentação anatomocirúrgica. Ah, tem uma lesão no segmento 4, tem uma lesão no segmento 2, tem uma lesão no segmento 1, então você consegue, olhando a imagem, você consegue saber aonde está essa lesão. Tá? A terminologia atual, né, a parte esquerda do fígado, ela inclui o lobo caudado e a maior parte do lobo quadrado. Cada parte possui seu próprio suprimento sanguíneo proveniente de artéria hepática, veia porta do fígado e sua própria drenagem venosa e biliar. Tá? Elas são independentes. Nas partes funcionais do fígado, você vai ter uma veia central, vênulas, veias e as veias hepáticas. Por exemplo, a irrigação do fígado. O que irriga o fígado? Da onde que vem o suprimento sanguíneo hepático? Vem da artéria hepática. Vocês lembram lá? A aorta desceu, o primeiro ramo ali vai ter as ramos que irrigam o diafragma, e o segundo ramo é o tronco celíaco. O tronco celíaco manda 3 vasos: a artéria hepática, a gástrica esquerda e a esplênica que vai para o vaso. Então a artéria hepática, ela sai do tronco celíaco e vai irrigar o fígado. Ela entra aqui, ó. A artéria hepática própria, ela entra aqui, ó. Todo o suprimento sanguíneo que o fígado precisa vem do sistema arterial, da artéria hepática, porque o fígado precisa ser irrigado também, precisa chegar células que vão levar energia para ele e oxigênio para ele. Da onde que vem esse suprimento? Vem da artéria hepática? Sim? Não? Se sofreu um acidente, eu posso ligar a artéria hepática desse paciente? Ligar ela, por exemplo, o cara tomou uma facada bem aqui e a artéria hepática está jorrando sangue lá, eu vou lá e amarro ela, posso? Quem falou pode? Por que pode? Porque um pouco de nutrientes pela porta daí. Pelo sistema portal. Quanto? Mais de 50%. 70 a 75% do suprimento hepático vem pelo sistema porta, não pela artéria hepática. Tá? Então, se você tiver alguma complicação na artéria hepática, você pode ligar ela. Você vai comprometer só 30% do suprimento sanguíneo do fígado vem pelo sistema arterial da artéria hepática. Tá? De 70 a 75%. Então, de 25 a 30% vai ser só pela artéria hepática. O resto vai vir pelo sistema portal. Tá? O fígado ele recebe sangue proveniente principalmente da veia porta, 70% dela, e pela artéria hepática 30%. Então tá aqui, ó, a gente tem a aorta, tronco celíaco, artéria esplênica, artéria hepática. A artéria hepática subindo aqui, ó. Então ela é responsável por só 30% do suprimento sanguíneo do fígado. Os outros 70% vão vir pelo sistema portal. E você vai ter aqui mesentérica superior, esplênica, mesentérica inferior, se juntando, sistema portal, fígado. Então, tudo que é absorvido pelo nosso intestino delgado e pelo intestino grosso vai cair no sistema venoso, veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior, junto com a veia esplênica, vão formar o sistema porta e vão jogar todos os nutrientes dentro do fígado. Jogou todos os nutrientes dentro do fígado, ele pega tudo aquilo que ele precisa para formar o que a gente precisa. Proteína, sistema de coagulação, maturação de plaqueta também acontece dentro do fígado. Tá? Esse sistema arterial aqui é importante, eu sempre falo dele, que é o tronco celíaco, onde você vai ter esplênica, gástrica esquerda e hepática. Tá? E é importante você ter esse conhecimento anatômico. Eu até batido foto, porque a cauda do pâncreas ele fica em íntimo contato com o baço. A hora que você mete a mão lá embaixo, você solta o baço, porque ele também está preso por ligamentos,
e você rebate o baço para cima, um órgão que você traz junto é o pâncreas. E se você não tomar cuidado, você dá uma pifada no corpo e cauda do pâncreas. Você tira o pâncreas, o corpo e cauda do pâncreas do paciente junto. E o colega que estava operando junto comigo meteu o mãozão lá. Falei, calma, devagar. Tá sangrando, mas calma. Isso é uma... Assim, você tem que desenvolver. Quem trabalhar com urgência e emergência tem que ter essa calma. O pau pode estar quebrando, jorrando, você tem que manter a calma, porque se você se afobar, você vai fazer mais bobagem ainda. Aí eu fui lá, calma, tá aqui, o pâncreas está vindo junto, aí a gente só cortou, soltou o baço, ligou as artérias, veio, acabou, resolveu, parou o sangramento. Aí o problema é com o anestesista, ele tem que fazer sangue, soro, ele tem que manter o paciente vivo. A gente tem que parar o sangramento. Então você tem que ter o conhecimento desse sistema arterial. Então a vascularização do fígado, o fígado ele é o único, né, por ter um suprimento sanguíneo duplo. Então a artéria hepática própria, que é ramo do tronco celíaco, vai levar um sangue oxigenado, 30% do fluxo total, e a veia porta, que é formada pela união da veia esplênica, mesentérica superior principalmente, mas a mesentérica inferior entra também, transporta o sangue rico em nutrientes, do trato gastrointestinal, que é responsável por 70% desse fluxo. As veias hepáticas, depois que elas irrigam o fígado ele é drenado, porque assim você tem um suprimento arterial, o sangue ele chega no fígado e depois ele tem que sair do fígado pelo sistema venoso. E as veias hepáticas, direita, intermédia e a esquerda, vão drenar o fígado para a veia cava inferior. Veia cava inferior junta com a cava superior, átrio direito. Direito ou esquerdo? Direito. Átrio direito, ventrículo direito, pulmões. Oxigena, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. E fica fazendo esse movimento. Tá? Um dos únicos órgãos que tem esse suprimento sanguíneo duplo é o fígado. Tá? É o fígado. Uma vez nós pegamos um paciente que tinha um aneurisma de artéria hepática. Ele tinha um aneurisma de artéria hepática. E o pessoal foi tentar fazer uma embolização desse aneurisma, que seria a interrupção do fluxo da artéria hepática para interromper o fluxo sanguíneo por ali. E deu certo, eles jogaram como se fosse uma cola, eles entraram aqui na femoral, subiram na aorta, acharam o tronco celíaco, cateterizaram o tronco celíaco, acharam a artéria hepática, entraram na artéria hepática e jogaram cola na artéria hepática e interromperam o fluxo sanguíneo da artéria hepática, porque aquele aneurisma dele ia romper. E aí você interrompeu o fluxo da artéria hepática. Acabou o fluxo ali. Ele ficou, a irrigação hepática ficou só pelo sistema portal. E aí o que você espera do pós-operatório, pós-procedimento desse paciente? Que você tenha uma elevação das transaminases. TGO e TGP vai subir, porque parte do fígado vai morrer. E se o fígado morreu, os hepatócitos vão morrer, você vai ter elevação das transaminases. É esperado você ter uma elevação das transaminases no pós-operatório imediato, quando você faz a ligadura da artéria hepática. Eu posso fazer a ligadura da artéria hepática? Posso. Eu posso fazer a ligadura do sistema portal? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque senão não vai chegar nutriente, nunca mais vai chegar nutriente para esse paciente. Acabou. É incompatível. Sistema portal ali lesou a porta. Tá? Formados pelas veias mesentérica superior e a esplênica, né? Formada atrás do pâncreas, sobe anterior à veia cava inferior. Então a gente tem aqui, ó, essa anatomia. Eu falo, se vocês querem machucar alguém com uma certa gravidade que pode levar o paciente ao desconforto muito importante, encontrar o criador, você pode enfiar a faca aí, mas você pode enfiar a faca nessa região, porque aqui atrás, ó, tá a cava passando aqui, ó. Então você tem a mesentérica inferior, a mesentérica superior, a esplênica, as todas formando a porta, e aqui atrás você tem a veia cava. Cara, se você pegar aqui a porta e a cava, não tem como consertar. Quanto assim, lembrando que isso é que o professor falou. Não tem como consertar. Mas não pode ser A facada que o Bolsonaro tomou foi quase nessa localização aí. Se o cara tivesse jogado um pouquinho mais para a direita,
tinha pelo, é bem na entrada do fígado. É bem no líquido hepático aqui. Bem na entrada dele aqui. Então a facada Esse aí. Vai, aqui é paixão. bom É saber igual essas aqui. coisas. Aqui é mais rápido. Se alguém quiser fazer Muito isso, mais rápido. Você dá uma facada aqui que você vai pegar carótida jugular, subclávia e a ponta do coração, o cajado da aorta. Aqui é rápido. É tipo, sei lá, eu já vi vídeo na internet do cara tomar facada 2, 3 passos e cai tudo. Aqui não, aqui ele vai, você vai ver ele, tipo, você vai ver ele sofrer. Você vai sofre. A gente já sabe como é que são meio masoquista. Aqui, se o cara quiser te matar, aqui é pra lá. Dependendo das Tudo depende do que você quer, né, dos objetivos que você quer. Tem um filme que é bem legal, esse filme eu gosto bastante. Como é que era o nome do filme? Dois bandidos entram na casa do cara. O cara é tipo um gênio, assim, inteligente pra caralho. Entra na casa do cara e mata a filha e a esposa. E aí ele se vira. Cara, eu sou fã de eu falei igualzinho, cara. Eu sou fã demais daquele filme. É ramo. Ele amarra o cara, põe um soro no cara, põe um espelho em cima, faz um bloqueador neuromuscular com o cara acordado e começa a serrar o cara. É massa. Na hora que ele tá pra morrer, ele vai lá, soro, adrenalina. Esse filme é massa. Não vou lembrar do nome do filme, tem que lembrar aí. Código de Conduta, esse mesmo. Esse mesmo. Esse filme é massa. Eu faria esse. Então vamos lá. O ramo do tronco celíaco, né? Então ele vai se dividir em artéria hepática comum, tronco celíaco até a origem da gasodenal, artéria hepática própria da origem gasodenal. Essas são as bifurcações da artéria hepática, né? Sai o tronco celíaco, sai a artéria hepática e ele dá diversos ângulos. Não é o nosso objetivo hoje, mas até tal é a hepática própria, que entra aqui no fígado. Tá? Os ligamentos do fígado são dobras, né? E eles vão fixar o fígado no local onde ele está. Tá? Então essas ligaduras é importante principalmente quando você tiver para fazer um procedimento cirúrgico. Eu preciso fazer uma hepatectomia parcial. Você tem que saber soltar esse fígado. Então você tem que soltar na maioria das vezes esses ligamentos. O principal dele é o ligamento falciforme. Tá? A doença peritoneal em forma de foice, né, que conecta o fígado ao aparelho abdominal anterior e o diafragma, separando parcialmente os lobos direito e esquerdo. Contém o ligamento redondo, né? Vestígio da veia umbilical. Então, o ligamento redondo nada mais é do que um vestígio do ligamento umbilical. O ligamento redondo é um remanescente fibroso da veia umbilical, estende-se da cicatriz umbilical até a porta do fígado. Ligamento coronário, ele continua com o ligamento falciforme, possui duas folhas anterior e posterior que se separam para envolver a área nua do fígado. E os ligamentos triangulares direito e esquerdo, formados pelas extremidades laterais dos ligamentos coronários, conectam o fígado ao diafragma. É aquilo que eu te falei, ó, aqui e aqui. Né? Esse é o principal ligamento que tem. Tá? Se você soltar esse aqui, esse aqui e esse aqui, você soltou o fígado praticamente. Tá? O aumento menor, né, o ligamento hepatogástrico e hepatoduodenal, ele estende-se do fígado até a curvatura menor do estômago e do duodeno. E o ligamento hepatoduodenal é particularmente importante, pois contém a tríade portal. Tá? Isso aqui é uma das principais conceitos que vocês têm que ter, além da vascularização do fígado, né, da subdivisão do fígado, é da subdivisão das vias biliares. Tá? Isso aqui é importante a gente entender bem, porque esse conhecimento aqui vocês vão usar ele lá na frente. Tá? As vias biliares, eles são um sistema de ductos que transportam a bile do fígado para a vesícula biliar, que é armazenada a bile, né? Onde você vai ter o armazenamento, e para o duodeno. Então, as vias biliares, você tem as vias biliares intrahepáticas, que são dentro do fígado, que são responsáveis pelo transporte da bile de dentro do fígado para a vesícula biliar, e você tem as vias biliares extrahepáticas, que vai ser da vesícula biliar até o intestino. Tá? Peraí. Nem foto eu tenho que tirar, imagina. As vias biliares intrahepáticas, elas começam nos canalículos biliares e convergem progressivamente. Então você vai ter os canalículos, os ductos biliares interlobares e os ductos biliares segmentares.
nessa sequência, do mais fino para o mais grosso até chegar lá na vesícula biliar. Tá? Então, os canalículos são os menores ductos entre os hepatócitos, os ductos de Rebe, eles conectam os canalículos aos ductos biliares, os ductos biliares interlobários no espaço portal, os ductos biliares segmentados vão formar os ductos hepáticos direito e esquerdo, que é esse emaranhado todo aqui, e vai desembocar aqui na vesícula biliar. Tá? Então, daqui para cima, intrahepático, daqui para baixo, extrahepático. Uma das principais patologias que vocês vão ver até no regional é muito comum, gente, é muito comum, pedra na vesícula. A principal complicação que a gente pode ter da pedra na vesícula, principalmente as pedras pequenas, porque pedra grande não migra, ela não passa por esse canalículo aqui. Então, se eu tenho uma pedra pequena e ela migra por esse ducto, ele pode impactar em qualquer uma dessas partes aqui, até cair aqui no intestino. Tá? Então, toda vez que a gente come, a gente se alimenta, você vai ter um estímulo, a vesícula contrai, joga bile para cá para quebrar gordura. Tá? É assim que funciona. Junto, você vai ter aqui o ducto pancreático, que vai se juntar com o ducto colédoco e vai desembocar na segunda porção do intestino delgado, que é o duodeno, segunda porção duodenal, descendente. Tá? A gente vai falar bem deles aqui, porque as principais patologias envolvidas vão estar aqui nessa região. Qual a principal sintomatologia quando eu tenho obstrução desse canalículo aqui? Obstruiu aqui. Qual o principal sintoma que o paciente vai apresentar? Dor, o que mais? Icterícia. O paciente fica amarelado, tá? Ele fica amarelado porque ele não consegue. O que dá a coloração das nossas fezes? A coloração amarronzada? É a bilirrubina. Se a bilirrubina não cai no intestino, vai deixar as fezes numa coloração mais esbranquiçada. Como é que é o nome disso? Acolia fecal. Essa bilirrubina começa a acumular na nossa corrente sanguínea e o paciente começa a ficar ictérico, começa a ficar amarelado. Aí o rim vai tentar começar a jogar isso aí para fora. E aí vai deixar a urina mais escurecida. Como é que é o nome disso? A urina cor de Coca-Cola. Como é que é o nome disso? Quem? Colúria, perfeito. Então, você tem essa sintomatologia: icterícia, colúria, a urina vai ficar cor de Coca-Cola e as fezes vão ficar esbranquiçadas, acolia fecal. Se você pega um paciente e fala, doutor, minha urina está parecendo Coca-Cola, meu cocô está branco, e o paciente está ictérico, obstrução de via biliar. Primeira coisa que você tem que pensar em obstrução de via biliar. Qual a causa mais comum de obstrução de via biliar? Pedra na vesícula. Qual o melhor exame para você ver pedra na vesícula? Ultrassom de abdômen é o melhor exame. Qual o melhor exame para mim ver as vias biliares desse paciente, tanto intrahepáticas quanto extrahepáticas? Colangiorressonância. Colangiorressonância. Tá? É o melhor exame para você fazer um estudo. Ele é um estudo, quando você pede a colangiorressonância, você está pedindo uma ressonância direcionada para estudar as vias biliares intrahepáticas e extrahepáticas desse paciente. Mas se o paciente chega para mim com icterícia, colúria e acolia, primeiro exame que eu peço, que é mais fácil, mais rápido, mais acessível, o ultrassom. O que eu vou apresentar no ultrassom? Pedra na vesícula, provavelmente, e que mais? Se eu obstruo aqui, o que vai acontecer com o restante? Dilatação das vias biliares extrahepáticas e intrahepáticas. Se você encontra isso, você pode não saber em que altura que está o cálculo, porque às vezes o ultrassom não vai enxergar aonde está a pedra, mas ele vai enxergar uma dilatação das vias biliares extrahepáticas, da vesícula biliar e das vias biliares intrahepáticas. Aí você pede uma colangiorressonância para ver onde é que está o cálculo e para ver como você vai tirar ele. Se você vai tirar ele por aqui, se você vai ter que cortar e tirar, ou o que você vai fazer? Porque antigamente, não, eu não sou dessa época, mas muito antigamente se fazia. Eles abriam, tiravam os cálculos e fechavam. Só que aí é uma explicação bem lógica. Se você formou pedra uma vez, provavelmente você vai formar de novo. Então, aí o ideal é você tirar a vesícula inteira.
Se eu tiro a vesícula inteira do paciente, o que eu estou tirando dele? O que é a vesícula biliar? É um reservatório da bile. Qual a função da bile? Quebra da gordura. Se eu tiro esse reservatório, meus hepatócitos vão produzir a bile e vão jogar direto. Ele vai tentar armazenar na vesícula, não tem mais a vesícula, ele vai jogar para a via biliar extrahepática. Hã? E por que acontece isso? Porque assim, ó, se eu como, eu tenho uma contração da vesícula, eu jogo mais bile para dentro do intestino para ele quebrar gordura. Se eu não tenho mais a vesícula, eu não tenho mais essa contração e essa injeção de bile a mais para quebrar gordura. Eu não consigo quebrar toda a gordura, porque vai ficar caindo direto aqui. Direto. Se eu não quebrar toda a gordura até eu evacuar, o que vai acontecer com as minhas fezes? Mais gordurosa, que é o que a gente chama de esteatorreia. E isso pode provocar diarreia no paciente. Tá? Que inclusive, algum tempo atrás, eles desenvolveram uma medicação que agia em cima da bile, que era utilizada para emagrecimento. Como é que é o nome desse remédio? Xenical. Vocês lembram? É o Ordstat, é o Xenical. Ele age em cima da bile, não deixa a bile agir, não deixa a gordura quebrar, e aí o paciente tem uma esteatorreia. É como se ele fizesse um pouco mais gorduroso. Você vê, não tem, quando você pega uma panela com água e joga óleo, é só olhar na privada, mesma coisa. Você vai ver gordura assim, boiando, ou boia na privada. Você tem esteatorreia. Tá? É isso que os pacientes que tiram a vesícula podem apresentar. Toda vez que ele for naquele churrasco e ele comer a gordura, ele vai ter esteatorreia. Você não tem vesícula? Experimenta comer mais gordura. Eu também não tenho mais a vesícula, eu sinto. Eu sinto. Se eu como alguma coisa mais gordurosa, batata. Hã? Tudo que for mais gorduroso, você exagerar, não vai fazer mal, mas pode provocar cólica, dor, desconforto, diarreia, esteatorreia. Você pode ter problema de absorção, porque parte dessa gordura ela não vai conseguir ser quebrada e o teu organismo vai tentar quebrar essa gordura e aí ele vai se agrupar a aminoácidos que eram para ser absorvidos e não vai ser absorvido porque vai estar grudado na gordura. Entendeu? Então você pode ter processo de má digestão, né? Tudo por causa disso. Existe outra coisa que pode causar obstrução da via biliar aqui? O quê? O que você está rindo? Pode falar, agora eu quero saber. O que causa obstrução? O que mais pode causar obstrução da via biliar aqui? Hã? Neoplasia do quê? Quem falou aí? Cabeça de pâncreas. A cabeça do pâncreas está bem aqui, ó. Se eu tiver um tumor de cabeça de pâncreas, eu posso ter uma compressão extrínseca do ducto colédoco e usei a mesma sintomatologia. Icterícia, colúria, acolia. E aonde eu vou pensando que eu pensaria num tumor de cabeça do pâncreas? Principalmente pacientes mais idosos. E geralmente, quando você vai pela clínica do paciente, tá? Por que mais idosos? Porque assim, como que cresce o tumor? Da noite para o dia ele pum! E a pedra? Da noite para o dia, pum! Então, quando é um cálculo, é rápido, é agudo, é uma evolução muito rápida. Por exemplo, eu comecei a ter dor, desconforto, dor, eu já estou em pé, Aqui não. O tumor de cabeça de pâncreas, ele é lento e insidioso. Ele vai crescendo, vai comprimindo, vai crescendo, o paciente vai... É aquela icterícia bem lenta. O paciente vai ficando, você olha, aquele paciente que olha assim, falando, você está meio amarelado, hein? Tá não? Aí você olha assim, mas não dá nada. E como é que faz para olhar? Diagnóstico? Colangio-ressonância. A colangio-ressonância, no caso, a tomografia, você vai enxergar a lesão na cabeça do pâncreas. Outra lesão que causa obstrução de via biliar. Um ponto para quem acertar. Nossa Senhora, então é bem impossível saber. Não, também é tumor. Se eu tiver um tumor no duodeno, não tem nada a ver com via biliar nem pâncreas, mas se eu tiver um tumor bem aqui, na papila duodenal, eu também posso fazer obstrução
e ter exatamente a mesma sintomatologia. Icterícia, colúria e agonia. Então a anatomia que vocês têm que ter na mente é isso aqui, ó, o fígado manda o ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, vai formar o hepático comum. O que sai da vesícula é chamado de ducto cístico. O ducto cístico, ele se junta com o hepático e forma o ducto colédrico, que vai se juntar com o ducto pancreático nessa papila, que é a papila duodenal ou papila de Vater na segunda porção duodenal. Então, hepático direito, esquerdo, hepático comum, junta com o ducto cístico, colédrico, pancreático. Essa anatomia que vocês têm que ter muito bem nítida na cabeça de vocês, para vocês nunca mais esquecerem. Então, você tem o hepático direito, o hepático esquerdo, forma o hepático comum. O hepático comum vai se juntar com o ducto cístico com o hepático comum vai formar o ducto colédrico. Tá? Intervalo? Hã? Isso que é na prova. Intervalo? Ah, vocês querem intervalo? Beleza, vamos fazer um intervalo. 5 minutos. Nossa, professor. Não. Meia hora prática. Você tem as vias biliares